Ok, pessoal, vamos iniciar. Nós temos hoje continuação do capítulo 3, né? A gente vai falar aqui sobre... só enunciar, na realidade, o teorema da unicidade, né, que garante a solução única para o potencial numa região. Né? Vamos fazer alguns exemplos de problemas de valores de fronteiras ainda, né, de alta simetria, agora envolvendo a presença de mais de um meio isolante, tá certo? Vamos introduzir o conceito de capacitância e vamos falar sobre energia armazenada, né, no capacitor. A gente vai ver que capacitância é um conceito importante e determinação de capacitância de estrutura de eletrodos é algo que requer a solução de problemas de valor de fronteira, né? Ok. Bom, o teorema da unicidade, né, lida com a solução de problemas de valor de fronteira governados pela equação de Poisson-Laplace, né, e garante que a solução tem, sob certas condições, tem uma solução única, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu esqueci de fazer, que é pegar o capítulo 3 aqui e abrir, né? Só um minutinho. Cadê ele? Capítulo 3. Acho que eu vou pegar aqui mesmo. Vou pegar aqui mesmo. Nossa, às vezes não estava aqui, né? Bom. Acho que posso pegar aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, esqueci desse detalhe. Tudo bem. Tá em cima, né? Aqui. Então, o teorema da unicidade lida, né, com a seguinte situação. Você tem uma região, o problema geralmente é assim, né? Você tem uma região essa região é delimitada por uma superfície sigma, uma região, essa superfície pode ser uma superfície real ou uma superfície fictícia, né? Só uma delimitação. Nessa região você tem cargas representadas pela densidade, né? E essa região é homogênea, ou seja, a permissividade é sempre epsilon em toda a região, né? Então, dada a densidade de carga, ρ, né? E a pergunta é quem é o potencial nessa região, né? Nós sabemos que, sendo a região totalmente homogênea com o preenchimento de elétrico de permissividade epsilon e sendo a densidade ρ, nós sabemos que o potencial é governado pela equação de Poisson, né? Então, nosso problema, a gente fez exemplos, né, é resolver essa equação diferencial, né? Equação de segunda ordem, vão aparecer constantes arbitrárias, né? Então, o teorema da unicidade garante sob que condições essa solução é única, certo? Então, existem três possibilidades, certo? Um é o chamado problema de valores de fronteira de Dirichlet. O que é o problema de valores de fronteira de Dirichlet? É aquele em que o potencial é especificado sobre sigma. Então, você especifica o potencial sobre sigma, e aí você pode determinar essas constantes que surgem da equação diferencial. Você vai ter uma solução única, né? Só tem uma solução que satisfaz essa equação
e a especificação na fronteira, certo? E esse é o chamado problema de Dirichlet. O potencial em si é dado, né? Por exemplo, você pode ter um conjunto de condutores, cada um num potencial diferente, que define essa região, certo? Ou então você tem, por exemplo, um eletrodo esférico, certo? Mais V volts, um outro esférico quase próximo aqui, fechando a região, menos V volts. Então, a condição de contorno é o quê? Um potencial V no hemisfério e potencial menos V no outro, né? Então, se eu não tiver carga aqui dentro, posso resolver de Laplace, que seria zero, e eu vou ter uma solução única, dado que o potencial é dado por essa condição aqui, né? O segundo é o problema de valor de fronteira de Neumann. Neumann ou Neumann, né? A língua original. Em que não é o potencial que é especificado, mas a derivada em relação à coordenada normal. Então, normal para fora da região é n, né? O comprimento diferencial na direção de n, vou chamar de xn, certo? Ou seja, xn é x escalar n, chamar de xn, certo? Por exemplo, né, na direção x, o xn é a x, na direção y, o xn é y, né? É o vetor posição para escalar com o versor daquela direção, né? Então, o valor de fronteira de Neumann é quando a derivada normal, ou seja, a derivada do potencial em relação a essa coordenada normal, é especificado. Então, você tem uma segunda solução, certo? São problemas diferentes. Esse aqui é um problema totalmente diferente desse. Mesmo que seja a mesma região, a mesma distribuição de carga, só que um potencial é dado, outra derivada normal é dada. Se essas coisas forem totalmente independentes, as soluções são totalmente diferentes, né? Em que situações acontece isso aqui, né? Bom, uma situação, por exemplo, é se eu tivesse uma superfície, por exemplo, ao invés de especificar V e menos V, eu especificaria que nesse eletrodo aqui, certo? De cima, tem dois eletrodos, né? Aqui eu tenho uma densidade superficial de carga, né, nesse eletrodo, certo? Eu especificaria, ao invés do potencial, a densidade superficial de carga ρS mais, e no de baixo, uma densidade de carga ρS menos, né? Uma função aí qualquer. Dado isso, certo? Na verdade, não sei nem se é eletrodo. Se você especifica arbitrariamente esses ρS, se o potencial pode não ser constante nesse hemisfério, certo? Se é uma função arbitrária que você colocar aqui, ele vai ser constante, se for constante, é um condutor. Se não for constante, não é um condutor. É apenas uma especificação. Então, se eu especifico o ρS, né, e digo que o campo é zero do outro lado, tá certo? Então, eu tenho aqui mais ou menos uma informação da derivada normal do potencial. Porque o ρS tem a ver com a vetor de densidade de fluxo elétrico normal, tá certo? Tem a ver com isso, né? O D normal é epsilon, é normal, e a normal é o gradiente de φ na direção normal, que é menos a derivada. No fundo, eu estou especificando, então, a derivada normal do potencial. O que vai acontecer no problema de Neumann? Eu vou obter uma solução, certo? φ. E se eu tiver uma solução φ' igual a φ mais k, essa também satisfaz o problema, certo? Porque a derivada de cada zero, né? Como eu especifico a derivada, φ satisfaz a equação de Poisson. φ mais k também satisfaz, porque a derivada segunda, né, laplaciana de uma constante dá zero, certo? Então, as duas satisfazem a equação de Poisson, as duas satisfazem a condição de contorno de Neumann, porque a derivada disso aqui é a mesma derivada de φ, certo? Então, eu tenho um conjunto de soluções, né, que satisfazem o mesmo problema. Mas qual é a particularidade aqui? É bom entender o que é a unicidade, né? Aqui é a solução φ, tá certo? A outra é φ menos k, tá certo? A outra é φ mais k. Existe um conjunto de funções deslocadas, né? Isso aqui é uma representação simbólica, né? Deslocada de uma constante. O que elas têm em comum? O que é único nessas soluções? A variação espacial. A derivada da função, que é o campo elétrico, gradiente, é única. Tá? Então, mesmo que eu tenha soluções que difiram por constantes, se tiver um problema qualquer, eu tiver uma constante que eu não consigo determinar, não tem problema nenhum, porque o campo elétrico vai ser obtido de forma única. Certo? Então, a unicidade é mais ou menos isso. Mesmo que eu tenha assim, uma constante arbitrária, certo?
né, essa constante não vai interferir na grandeza importante final, que é o campo elétrico. Só lembrando a vocês, o potencial é aquela grandeza auxiliar intermediária, né, que ajuda você a calcular a grandeza final. Tá? Bom, finalmente, o último problema que nós temos é o problema de valor de fronteira misto. Em partes da fronteira, eu defino o potencial, em outras partes, a derivada normal. Mas não no mesmo lugar, porque eu não posso forçar as duas coisas simultaneamente. Né? Só se elas fossem a solução do mesmo problema, eu poderia falar, bom, a derivada normal disso aqui é isso, mas, independentemente, eu não posso especificar. Então, nesse caso, né, eu tenho que quebrar a minha fronteira em segmentos, certo? Né? Isolados aí, certo? Aqui é um segmento, mais ou menos, certo? Vai até aqui. Né? Eu acho que eu não posso apagar, né? Será que eu posso apagar? Não posso. Então, esse segmento vem até aqui. Né? Daqui tem um outro segmento, daí, vou interromper aqui um pedaço. Eu tenho um outro segmento aqui, mais ou menos, certo? Um azul e amarelo, né? Só para diferenciar, certo? Vou interromper aqui, chegar um pouquinho mais perto. Né? E aqui eu tenho outro segmento, vou dar uma quebrada aqui, mais ou menos, para não ficar muito junto, para separar as duas coisas. Né? Então, quase tocando aqui, né? Então, por partes, né? O que quer dizer isso aqui? Eu especifico aqui, chamado de sigma 1, sigma 2. Então, aqui você tem uma superfície sigma 1, eu especifico o potencial. Aqui eu especifico a derivada normal, né? Certo? Aqui o potencial. E aqui a derivada normal. Então, isso é um problema misto. Eu faço especificações independentes, né? E daí eu tenho um problema misto. Quer dizer, em porções complementares da fronteira, eu estou especificando as duas coisas. Nesse caso, aquela constante arbitrária volta a ser zero, certo? Não tem mais uma constante arbitrária nesse problema. Por quê? Porque em algum lugar o potencial é especificado. Então, uma solução φ, a φ mais k, não vai satisfazer nesses lugares aqui. Certo? Então, o misto volta a não ter constante arbitrária. No problema, né? Ok? Acho que tem um diagramazinho aqui mostrando essas situações, né? Deixa eu ler esse problema aqui, tá certo? Né? Deixa eu ler. Potencial, aqui é Neumann, derivada normal. Isso aqui a gente vai mudar, xn, certo? Isso aqui, xn. Potencial, aqui está errado, né? Ah, não, aqui é derivada. Derivada do potencial normal, derivada normal, tem uma linhazinha aqui, né? E potencial, certo? Então, pessoal, tudo que vocês precisam saber, né? A demonstração disso não tem importância para esse curso aqui. Certo? Tem uma demonstração aí que vai ser, na realidade, retirada da versão final do livro, não tem importância. Só é importante saber esse conceito, né? O termo da unicidade. Tem uma coisa aqui que a gente fala, né? De unicidade. Pode até mostrar que as soluções são separadas. Bom, o que acontece? Essa questão de em que situações aparece derivada normal, em que situações aparece potencial. Olha, vejamos o seguinte: se você tem problemas que tem mais de um meio, né? Eu falei que a gente está falando de unicidade quando tem um meio totalmente com uma permissividade só. Se você tiver mais de um meio, por exemplo, nessa situação aqui, certo? Você tem um meio permissividade de epsilon 1, uma permissividade de epsilon 2 e uma superfície σc de contato, né? Então, a superfície que envolve a região é essa aqui, né?
certo? Isso aqui é um problema, isso aqui é outro. Vou falar disso aqui primeiro. Então, pode ter carga aqui dentro, tá certo? Né? Aqui dentro você resolve a solução geral para uma função φ1, certo? Que é essa função aqui. Né? Então, para eu resolver uma única solução, eu teria que saber a especificação desse potencial φ1 nessa superfície e nessa superfície aqui, certo? De contato. Porque aí eu fecho a região, né? A mesma coisa para φ2, eu teria que saber o potencial na superfície σ2 e na superfície σc. Eu só não sei em σc, mas sei nessa parte aqui, isso é dado. Né? Então, em σc, o que eu tenho que fazer? Conectar essas soluções. Então, aplicar condições de contorno. Certo? O que nós temos aqui? Bom, dois dielétricos em contato, né? E aqui também, a situação é parecida, só que aqui uma região está dentro da outra. Então, se eu conhecer o potencial nessa superfície fechada, eu tenho a solução φ1. E para φ2, se eu souber o potencial nessa superfície e nessa de fora, eu tenho a solução φ2. Nesse problema aqui, eu só sei aqui fora, certo? E a pergunta aqui é o potencial aqui e aqui, né? Então, pego a solução geral φ2, como se eu soubesse a solução, pego φ1 e caso as duas na interface. Quais são as condições de contorno? As equações de Maxwell fornecem duas, certo? Uma para o rotacional de E, uma para o divergente de D, que a gente já derivou, né? Uma delas que é tangencial contínuo, certo? Uma condição de contorno que é N vetorial E2 menos E1 igual a zero. É uma condição, quer dizer, é tangencial contínuo. Tá? É tangencial é contínuo. E a outra é N escalar D2 menos D1 igual a ρS. Certo? Então, há uma descontinuidade na componente normal de D de uma quantidade que é a densidade de carga superficial. Bom, esta aqui pode ser convertida em uma equivalente que é o potencial é contínuo. Certo? Né? E essa aqui, bom, essa aqui tem meio 2 tem permissividade de epsilon 2, meio 1 permissividade de epsilon 1, então vai dar N escalar epsilon 2 é 2, menos epsilon 1 é 1, igual a ρS. Ora, mas se os meios são isolantes, os meios em contato são isolantes, então é porque ρS, a carga livre superficial, é zero. Pode ter carga ligada, mas não aparece aqui nessa equação para o D original aqui, tá certo? Então, você tem E2 escalar N vai dar epsilon 2 E2 normal é igual a epsilon 1 E1 normal. Quem é o E? E é menos gradiente de φ. E normal é isso aqui, né? E a componente normal do nabla é a derivada em relação à coordenada normal, que a gente está chamando de xn, certo? X grande N, né? Então, qual é a condição de contorno? Bom, esse aqui é o menos, né? Como é menos dos dois lados, vai dar epsilon 1, vou botar do lado ao contrário aqui, dφ1 dxn, derivada em relação à coordenada normal, é igual a epsilon 2 dφ2 dxn. Certo? Quando existe um condutor e um dielétrico, você não precisa especificar isso aqui, tá certo? Em princípio, né? Quando tem um condutor e um dielétrico, o potencial é constante, né? Na interface do condutor, né? E o D normal é igual a ρS, né? A densidade superficial de carga é igual a D normal. E dentro do condutor, dá zero, certo? Então, ρS é igual a epsilon do dielétrico, que está do lado de fora, né? Certo? Se eu tenho um condutor aqui,
Só para a gente lembrar, né? Um epsilon aqui fora, a normal que vai de 1 para 2, certo? É a normal. Tá? Então, epsilon é dφ, potencial aqui dentro, aqui nossa solução, de xn. Xn é a coordenada normal ao condutor, certo? Né? Bom, então, em resumo, quando você tem problemas desse tipo aqui, geralmente isolantes, né? Quando tem controle, sabe como é que faz? Quando tem isolantes, o que é? Potencial contínuo, derivada normal vezes o epsilon do meio é contínuo. Epsilon derivada normal contínuo. São duas condições de contorno. Tá? Deixa eu ver onde é que está aqui, peraí. Está aqui, né? Certo? Está aqui em cima. A equaçãozinha. Eu vou até mudar essa notação aqui direito. Isso aqui é chamado de xn. Né? Faz mais sentido, certo? Ok? Isso aqui contém densidade de carga, esses meios isolantes. Pode cortar isso aqui. Não tem carga livre de superfície. Só vai ter carga livre de superfície se quem estiver propondo o problema falar assim, ó, nessa interface entre dois dielétricos tem uma lâmina de metal que tem a carga superficial, está energizada. Bem fina, de espessura zero. Daí você tem, de um lado, o campo, do outro lado, o campo e uma ROS no meio. Tirando esse caso muito especial e muito raro, os dois dielétricos não tem carga livre no meio. Só se você fabricar uma estrutura com uma lâmina de espessura praticamente desprezível. Certo? Aí você teria. Ok? Então, vou fazer alguns exemplos. Alguns exemplos, não, um exemplo. Certo? Um exemplo. Só para ilustrar essa questão de resolver mais de uma função potencial e aplicar as condições de contorno, né? Deixa eu subir para cá. Suponha que você tem aí um exemplo novo, né? Você tem agora uma carga pontiforme. Você tem aí uma região dielétrica esférica. Deixa eu botar elas concêntricas aqui, certo? Duas regiões diferentes, vou botar cores diferentes aqui. Não. Fala, meu filho. Assim, não. Muito vivo, né? Deixa eu ter coisa mais clara aqui, talvez. Então, está muito claro ali, né? Bom. Muito bem. Daí, eu tenho, digamos, um dielétrico aqui dentro, tá certo? E um segundo dielétrico, raio A e B, né? No centro, nós temos aí uma carga. Carga aqui. Ok? Bom, então esse aqui tem um raio A, né? E aqui nós temos um raio B. Então, observe, esse é um problema de alta simetria novamente, tá certo? Que tem a densidade de carga, é uma função delta, é uma carga aqui no centro. Aqui tem a permissividade ε1 e aqui ε2. Né? E digamos que essa superfície aqui
Está. Não está preenchido, bicho. Estranho esse negócio. Que comportamento mais maluco é esse, bicho? Não está preenchendo. Pronto. Coisa. Vou mostrar aqui. Estou sem meu mouse, ele fica mais devagarzinho as coisas, sabe? Tentando fazer um negócio aqui. Ah, tá. Já sei. Já sei que é 20 fronts. Ok, agora. Então nós temos aí uma superfície de raio bem interno, né? Se a espessura não tem importância. Toda vez essa ponta muda de tamanho, toda vez eu tenho que fazer esse procedimento. Cada vez que eu mudo aqui o negócio, eu não consigo. Já fui em fóruns, vários fóruns. Como é que muda esse tamanho desse ponto de default? Ele não muda. É sempre esse problema. Muito bem, então você tem a superfície condutora aqui e ela está aterrada. Ou seja, φ igual a zero, certo? Carga, né? Potencialidade na fronteira, que é R igual a B, certo? Dielétrico 1, dielétrico 2. Né? Qual é a solução do problema? Então, você vai ter um problema, você quebra em dois, φ1 e φ2. Nós sabemos que a solução geral da equação de Laplace, ou para a carga pontiforme, né? Que é de Poisson, no fundo, né? Mas que ela passa em quase todo canto, só não ela passa em cima da carga aqui da Poisson, né? Então, nós sabemos que a solução geral é da forma A mais B sobre R. Certo? Como é que a gente sabe disso? Porque a equação é 1 sobre R2 ddr, né? Potencial só depende de R, de R2, de φ dr igual a zero. A solução disso nós já fizemos, dessa solução geral. Constante, pode ver que satisfaz, né? E a função inversa também, né? Derivada dá 1 sobre R2, com R2 dá 1, derivada da constante dá zero. Certo? Então, as duas soluções independentes da equação. Né? E essa função aqui tem uma singularidade. Aonde? Bom, aqui nesse ponto aqui, certo? Então, na solução 1 vai ser algo desse tipo, com a constante φ1 igual a 1 mais B1 sobre R. Né? A solução φ2 também vai ter uma forma parecida, só que são constantes diferentes, porque são regiões diferentes. E aí são o quê? 4 constantes. 4 condições. Né? Bom, uma é aplicar a lei de Gauss aqui, em torno dessa carga. Né? E eu vou ter aqui uma informação, tá certo? Bom, vamos fazer aqui, aplicar as condições do contorno. Né? Primeiro, φ1, o campo elétrico é 1, né? Eu vou botar em magnitude, porque são campos radiais todos eles, tá certo? É menos dφ1 dr, é menos A, aliás, menos B1, né? Sobre R2. Né? Então, para levar em conta essa carga, eu tenho que aplicar a lei de Gauss, né? Que é a mesma coisa que usar a função delta, tá? Eu não vou fazer função delta, a gente vai usar a lei de Gauss. Então, D1 é menos ε1 B1 sobre R2. Então, se eu aplicar o fluxo elétrico em torno dessa carga, né, aqui dentro, usando aqui na superfície gaussiana, quanto é que dá o fluxo elétrico? Vai dar D1 vezes 4π R2, né? É igual à carga envolvida, que é Q. Certo? Desculpa, esse aqui está errado, né?
A derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2, mas é menos o gradiente. Isso aqui é mais, certo? Isso é mais também. Tá? Então, D1 vezes 4π R2 igual a Q. Daí a gente vai levantar uma das equações, é essa condição aqui. Então, B1 sobre R2 cancela, vezes 4π igual a Q. Calculei B1. B1 igual a Q sobre... Está faltando aqui o epsilon, né? Epsilon 1. Q sobre 4π epsilon 1. Então, uma condição obtivemos, certo? O que mais? Φ2 na superfície R igual a B vale 0. A2 mais B2 sobre B igual a 0, né? Certo? Uma equação. Uma equação é essa, que é a outra. O que mais? Derivada normal de φ1 vezes epsilon é contínuo. Derivada de φ normal vezes epsilon é contínuo. Quem é qual a coordenada normal aqui? É a coordenada R. Tá? Então, você tem epsilon 1 de φ1 dr igual a epsilon 2 de φ2 dr em R igual a A. Certo? Isso aqui foi em R igual a B, né? Já foi aplicado. Continuidade R igual a A. E falta também a continuidade potencial, né? φ1 de A, superfície intermediária, né? Nessa superfície, φ1 e φ2 têm que ser iguais. Ok? Então, vamos lá. Essa aqui vai dar A1 mais B1 sobre R, que está aqui, mais R igual a A. Igual a φ2 de A, que é A2 mais B2 sobre A, não é sobre R, sobre A, né? Quantidade potencial, tá certo? E agora a derivada normal. Derivada em relação a R dá menos 1 sobre R2, mas menos 2 lá vai dar epsilon 1. B1, que é esse bicho aqui, certo? Sobre R2 vai dar Q sobre 4π epsilon 1 A2. Certo? Derivada, né? Então tem essa e tem uma aqui em cima, né? A2 mais B2 sobre B igual a 0. Tá? Então só vou agitar as equações aqui. B2 menos A2B, que é essa aqui. Tá? Já posso botar aqui, tá certo? A1 mais Q sobre 4π epsilon 1 A menos B2B igual a B2 1 sobre A menos 1 sobre B. E essa aqui você pode tirar o A2 e o 4π. E o epsilon também, né? Tá certo? Tá certo, né? Então, B2 é igual a... Mas isso aqui está errado. Esses 4π são 2 a 2 aqui. É B2 sobre A2, cara. É porque eu estou achando estranho, peraí. Aqui está errado. Não tem isso aqui, não. Tá? B2 sobre A2. Não tem nada disso aqui. Isso não está muito fácil para ser verdade, né? Então, aqui você tem... Cancela isso aqui. A2 cancela. Você tem um B2... Já calcula aqui, B2 igual a
Q sobre 4π epsilon 2, né? Oi. Tá certo? Q sobre 4π epsilon 2. Esse passo aí, de A1 mais Q sobre 4π na parte que você fez o gradiente da... Não, isso aqui é independente desse, tá? Isso aqui é essa equação da isso. Isso aqui é essa aqui, ó. Então, a derivada em relação a R é menos 1 sobre R2. Em R igual a A dá menos 1 sobre A2. E o menos do outro lado cancela. Então, dá isso aí, tá? Né? Então, calculou B2, que está aqui, né? Eu vou calcular A1 e eu vou calcular A2, né? Então, dá para calcular. Tá certo? Deixa eu ver se é a mesma constante que eu estou fazendo aqui para poder botar a resposta direto. A sobre R mais B, né? A sobre R mais B. Então, o meu A aqui é igual ao B, né? Bom, a solução vai dar algo assim. Vou botar a solução final, tá certo? Vamos ver aqui. Φ1. Depois vocês calculam as constantes. Né? Interessante. Aqui, veja como é mais complicado, né? Aparecem umas constantes aí. É. 1 sobre R menos 1 sobre A. Mais Q sobre 4π epsilon 2. Sobre A menos 1 sobre B. Certo? Essa é a solução para φ1, né? Se fosse a carga no meio homogêneo, dava só isso aqui, ó. 1 sobre R. Isso aqui não, peraí, isso aqui está errado. Y. Tem um erro aqui, na nota de aula, agora que eu vi. Q sobre 4 epsilon, isso aqui, que 1 sobre A menos 1 sobre B. Certo? Vamos ver, né? Em R igual a isso aqui dá zero, né? Então, vai sobrar esse termo aqui. Vamos ver se está certo. Φ2 igual a Q sobre 4π epsilon 2R. Q sobre 4π epsilon 2, 1 sobre R, menos 1 sobre B. Então, em R igual a A, tá certo? Isso aqui dá zero, isso aqui dá 1 sobre A menos 1 sobre B, e aqui também dá 1 sobre A menos 1 sobre B. Então, continuidade potencial. Em R igual a B, isso aqui dá zero, né? Potencial está errado, certo? Certo? Então, essa é a solução, né? Do problema combinado, uma carga no meio de dois meios, certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre capacitância, né? Definir esse conceito. E no fim a gente faz essa questão da energia, tá certo? Bom, capacitância tem a ver com a capacidade, como o nome está dizendo, né, de um eletrodo armazenar energia, né, ser um sistema de eletrodos de 2 ou mais, né, vou fazer o caso só de 2. Você pode ter vários eletrodos submetidos a potenciais distintos e transfere carga entre esses eletrodos e esse sistema armazena energia, né? Se você mantiver essa diferença de potencial entre os eletrodos, né? Então, para uma estrutura de 2 eletrodos, tá certo? Você tem aqui um condutor, né? Tem aqui um outro condutor, formato arbitrário, imersos no meio, tá certo?
homogêneo de permissividade epsilon, né? Então, a gente, quando submete esses eletrodos ao diferente potencial, vem externamente com a fonte, né? Submeto a diferente potencial, eu vou transferir carga de um para o outro, e essas cargas vão ser originalmente neutro, né? A perda de potencial, você tira a carga de um e bota no outro, então fica um déficit de menos de Q no eletrodo e um superávit de Q no outro, certo? Então, uma coisa que depende, quanto você transfere, depende da proximidade dos eletrodos, né? Da forma geométrica, depende do epsilon, certo? Né? A gente vai ver que o epsilon é usado para aumentar a capacidade de transferência de carga. Quanto maior o epsilon, maior a capacidade de transferência de carga para a mesma diferença de potencial, né? Então, um parâmetro que permite quantificar a capacidade de armazenamento de energia do sistema é a capacitância. Por definição, é a carga transferida para o eletrodo positivo, que é Q, sobre a diferença de potencial entre os eletrodos, que é V. Esse conceito simples. Então, se para o mesmo V, sistemas diferentes transferem cargas diferentes, é porque eles têm capacidades diferentes, né? Então, a questão é qual é o que eu consigo fazer de maior capacidade, né? Tem que fazer uma geometria que permita você conseguir esse design, tá certo? Bom, a unidade de capacitância é o quê? Coulomb por volts. E essa unidade define o Farad, né? Certo? Em geral, o Farad, para você transferir um coulomb de carga, é muita coisa, certo? Você conseguir fazer isso, né? É muita energia, né? Então, a capacitância são de microfarad, certo? Tipicamente em laboratório, né? Em acumuladores de energia de subestações, é claro que você tem uma capacitância muito maior, certo? Mas, em eletrônica, microfarad, né? Picofarad, 10 a menos 12, né? 10 a menos 9, nanofarad, microfarad, 10 a menos 6 farad, né? Bom, então, para a gente determinar, não é, a capacidade de uma estrutura qualquer, eu preciso resolver um problema de valor de fronteira. Eu preciso saber o potencial na região entre eletrodos, para do potencial eu obter o campo elétrico, do campo elétrico obter o D, e do D eu determinar no eletrodo carregado positivamente a componente normal, que vai me dar quem? No eletrodo positivo, a densidade de carga no eletrodo positivo, é o D normal. E daí, no fundo, ou seja, essas coisas, né, o potencial... Lembre-se que o potencial é linear com a carga do sistema, certo? O potencial é integral de ρdV, né? ρdV é a carga. Se eu duplico a carga, eu duplico o potencial. Então, o potencial é linear, né? Isso é um sistema linear, tá certo? O potencial varia linearmente com a carga. Então, se eu aplico V, eu obtenho o Q. Se eu aplico 2V, eu obtenho 2Q. Certo? Então, isso aqui não depende nem da carga, nem do potencial. Depende de quem? Bom, só depende do resto, né? Epsilon e a geometria. Certo? Bom, e dN aqui, então. dN, a carga vai ser quem? Integral de superfície no eletrodo positivo, né? De D normal, D sigma. Então, essa é a metodologia, né? Resolve o problema de valor de fronteira, calcula o campo elétrico, calcula o vetor D, vai no eletrodo positivo, determina a componente normal, para fora do eletrodo, né? Normal quer dizer para fora, certo? Porque dentro não tem nada, para fora. E dessa componente normal, você integra e obtém a carga acumulada. Obteve a carga, isso aqui vai ser função de V, tá certo? Que é função que também é linear com Q, e quando você fizer a razão disso com V, o V vai sair da equação, você vai ter algo que depende da geometria e da permissividade. Certo? Vamos fazer um exemplo simples, né? O capacitor mais simples que existe
é o capacitor de placas paralelas né? Se vocês veem no laboratório direto, né, é uma coisinha, tem uns capacitorzinhos, né? Tem vários formatos, mas tem um mais simples, que tem um discozinho, né? Tem aqui uma coisa no meio, né? E aqui você tem outro discozinho, um eletrodo, certo? E aqui tem os terminais, né? Aqui você tem um eletrodo de cada lado, certo? Aqui é um meio de preenchimento, né? E eles têm uma blindagem também para você evitar, minimizar o vazamento, né? Mas vamos admitir uma situação dessa aqui, tá certo? Calcular a capacitância disso aqui é muito difícil, né? Só numericamente. Problema para os conteiros super complicado, né? Se eu tenho esse problema aqui, um eletrodo de tamanho infinito, certo? Um disco, né? Olhando a seção transversal. Vamos melhorar aqui a geometria. Vamos botar bem certinho um cilindro de elétrico e aqui um disco. O problema é super complicado. Se eu aplicar V volts aqui, 0 volts aqui, que é a diferença potencial, então tem esse meio aqui, epsilon, o meio externo, epsilon 0. Então tem que resolver o potencial aqui dentro, mas ele depende das condições do contorno, né? Longe da estrutura, o potencial é 0, mas aqui fora é F2, certo? Então tem que resolver a condição do contorno, né? Φ2 tem que ser V aqui, 0 aqui embaixo, Φ1 também, tá certo? Eles têm que se emendar no cilindro, é super complicado resolver esse problema. Tá? Pode resolver por elementos finitos, por técnicas numéricas, se quiser calcular, né? Ou então vai no laboratório de médica, é mais fácil, certo? Muito mais fácil do que fazer essa conta toda, né? Mas é claro que ele precisa calcular as coisas para ver de que forma eu posso otimizar a capacidade do sistema, né? Certo? Mas é claro que ele pode fazer modelos simples que mais ou menos dão uma ideia de qual é a capacitância disso aqui. De que forma depende da área, da separação, da distância, né? Os parâmetros que aparecem aqui, né? A área, tá certo? Da placa, né? A distância de separação, a permissividade do meio de preenchimento. A gente vai ver também que quanto maior a permissividade do preenchimento, mais puxa para essas linhas, elas tendem a vazar, né? Quando você aplica um potencial. Você tem um vazamento de linhas aqui. Quanto maior a permissividade, menor é o vazamento. Sabe? A permissividade tem a habilidade de puxar para dentro do campo. Né? Por quê? Porque você tem dois dipolos que o campo vai ser puxado por esses dipolos. Né? Vem uma linha de campo assim, tá certo? Passando por aqui, você tem um dipolo aqui, né? A tendência é o dipolo se orientar, né? Na direção do campo, não é isso? Então o dipolo vai ficar assim, né? Carga negativa puxada para lá, em direção à carga positiva que está lá longe, a positiva vai ser repelida. Mas, olha, se isso acontece, quer dizer o quê? Eu tenho um dipolo assim, e um campo vindo assim, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso. Né? Ele vai tender a ser puxado, e continua assim, ó. Ele faz isso. Ele tende a ir para dentro de elétrico, certo? Né? E do outro lado você vai ter ele saindo assim. Mas está sendo. Ou seja, o que era assim, ficou assim, ó. Certo? Vai para dentro. Então, quanto maior a permissividade, mais para dentro ele é puxado do campo. Tá certo? Então, o campo não sai, praticamente não sai. Então, essa é a ideia. E é por isso, né, que o epsilon, a gente vai ver agora, que o epsilon aumenta a capacidade de armazenamento de energia do sistema. Certo? Então, qual é o modelo mais simples que a gente pode fazer? A gente exagera aqui, a gente pega um sistema, certo? Em que as placas são infinitamente extensas. Resolve mais ou menos esse problema. Né? Exagerar aqui. Aqui é uma placa. Aqui tem outra. Infinitamente extensa, tanto para o lado direito quanto para frente, tá certo? Vamos colocar aqui um sistema de coordenadas. Aqui, eixo Z. Aqui está o meio de preenchimento. E aqui são eletrodos, né? Então, vamos colorir esse bicho aqui, certo? Eletrodos.
né? E aqui você tem esse meio de preenchimento. Pode ser grosso para não. O que eu vou fazer? Eu venho aqui aplicando o diferencial potencial. Então, imagine isso aqui sendo um disco infinito, tá certo? Isso aqui sendo outro disco infinito, né? A gente calcula mais ou menos, ou então um plano infinito, outro plano infinito. A gente calcula mais ou menos o problema, resolve a equação de Laplace, no caso, né? Porque aqui a carga livre volumétrica é zero, né? Então, o problema é governado por que equação? Laplace, né? As cargas de superfície vão surgir depois que eu impuser. Vocês não aparecem nessa equação diferencial, aparecem as volumétricas, né? Não tem carga superficial. Tem carga superficial, mas não aparece aqui na equação, certo? Aparecem aqui depois, quando a gente aplica a condição de contorno. Mas a equação aqui é essa, certo? Nesse caso, então, resolvendo, como eu falei, resolvendo o potencial, eu tenho o campo elétrico, depois vetor de densidade de fluxo elétrico e as cargas nas áreas, né, na superfície, certo? Então, vamos lá. Bom, potencial depende. Esse aqui é coordenada x, para frente é z, né, para frente é x, para a direita é y. Né? Saindo do quadro é x. Certo? Potencial depende de quem, né? Simetria de translação. Não depende de y, porque o sistema tem simetria de translação, e não depende de x, porque tem translação para frente e para trás também. Só depende de z, né? Então, o laplaciano, em cartesianas, fica como? D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dz2. Essas derivadas dão zero, e essa aqui é uma derivada total de φ. Então, a equação de Laplace fica simples. D2φ dz2 igual a zero, né? Certo? Então, você tem aí solução geral, né? Integra duas vezes, vai dar uma função linear. A função linear é a função que tem derivada segunda igual a zero, né? Então, φ de z AZ mais B. Duas constantes, né? Condição de contorno, ainda não apliquei aqui, nem falei, né? Bom, vamos submeter os eletrodos de diferente potencial. Aplico V volts nesse aqui, aplico zero nesse. Pergunta, faz diferença de que forma eu energizo os eletrodos para calcular a capacitância? Essa é uma pergunta importante, certo? Se você vai no laboratório, né? Pega um capacitor, certo? Vai medir a capacitância dele, né? Se você aplicar V volt de um lado e zero do outro, se você de alguma forma determinar essa carga, né? Você calcular um valor. Se você invertesse, mudava o valor da capacitância? Não muda, né? Se eu aplicar 1 volt e aplicar 10 volts, muda o valor da capacitância? Não, né? Porque o sistema é linear, certo? Se for de um fala de capacitância, se eu aplicar 1 volt, dá 1 coulomb. Se eu aplicar 10 volts, dá 10 coulomb. A razão dá 1, certo? Então, observe, o resultado que eu vou obter, final, não depende da forma que eu aplico a diferença potencial. Eu posso aplicar V e 0, 0 e V, V e menos V, tudo que eu fizer, eu vou ter soluções diferentes para a equação de Laplace. Mas a capacitância final é sempre a mesma, certo? Então, sempre que eu for resolver um problema desse, está lá o capacitor parado. Bom, eu vou energizar da forma mais simples possível. Eu boto 0 num eletrodo e V no outro. Em vez de botar V e menos V, daí fica mais complicado de resolver, certo? Certo? Então, essa é a consideração que vocês têm que fazer. Você recebe um capacitor, ó, calcula a capacitância. Você energiza como você quiser. Você define as suas condições de contorno. Certo? Tá bom? Então, em Z igual a zero, potencial vale zero. Né? A vezes zero mais B dá
zero. Então, B igual a zero. Em Z igual a D, que eu não falei ainda qual é a distância, né? Então, aqui é coordenada D, certo? E aqui é coordenada Z igual a zero. Então, a espessura do capacitor é D. Então, em Z igual a D, você vai ter A vezes D igual a, mais B, né, que dá zero, é igual a V. Então, A igual a V sobre D. Claro, né? É de se esperar mais ou menos esse resultado, certo? Potencial é linear, aumenta linearmente de zero, em Z igual a zero, até Z igual a D vai dar V. Certo? Equipotenciais são planos, né? Planos paralelos. Cada plano paralelo aqui vai ser um equipotencial de valor diferente. De zero até V, né? Continuamente variando, certo? Pronto, resumindo a nossa função que gera todos os outros parâmetros, né? Campo elétrico menos AZ dφ dz. Certo? Dφ dz vale V sobre D. O campo elétrico é V, diferença potencial sobre a distância. É o gradiente, né? Para baixo, né? Bom, admitindo V positivo, tá certo? V é positivo, vamos admitir V positivo. Então, o campo elétrico está uniforme. Essa é uma situação de planos infinitos. O campo tem que dar uniforme. Um plano infinito só dá um campo uniforme, né? Dois também, certo? Uniforme. Se tem um campo aqui é porque tem uma carguinha mais aqui em cima, livre, né? E essa linha termina numa carguinha menos aqui embaixo. E vai assim por diante, certo? Então, tem carga na superfície de cada eletrodo, uma puxada para a outra. Do lado de dentro. Do lado de fora, praticamente não tem nada aqui, tá certo? Faz sentido, né? O campo é ortogonal às equipotenciais, né? Normal. Bom, calculou o campo? Calculou. Vamos para o próximo. Quem é a próxima coisa? Preciso calcular o vetor densidade de fluxo elétrico. Epsilon é. Certo? D também está para baixo, né? Bom, aí você tem agora, bom, quem é o eletrodo positivo nesse problema? Esse aqui, ó, é o que está submetido ao potencial V. Bom, eu quero calcular a densidade de carga superficial nesse eletrodo. Eu preciso de D normal, ou seja, D escalar quem? O versorzinho para baixo, que é menos AZ. Isso é que vai me dar o ρS. Certo? Então, ρS vai ser D escalar menos AZ, que menos AZ dá 1, vai dar Epsilon V sobre D. Qual é a capacitância desse problema aí? Tem que calcular a carga do eletrodo, né? Quanto é que dá essa carga? Qual é a área do eletrodo? A área é infinita, né? A capacitância é infinita, certo? Então, esse problema é a capacitância infinita. O que eu posso fazer é calcular numa área S quanto é que é a capacitância. Pega uma área S do eletrodo, calcula a carga dessa área S, que é S. Vai ser aproximado, vai ser o quê? ρS vezes S, né? Epsilon V. Chamar de área sigma, tá certo? A nossa notação nova aí. Epsilon V vezes sigma sobre D. Então, se meu capacitor, se eu pegasse aquele verdadeiro e modelasse por esse aqui, dissesse, bom, vamos usar esse resultado para calcular aproximadamente a capacitância daquele lá. Então, ele teria uma carga QS, né? E o potencial V. Então, a capacitância seria a carga dessa área do capacitor, certo? Sobre diferente potencial. Então, seria quanto? Epsilon, não, Epsilon sigma, né? Sobre D. Epsilon, área sobre separação. Né? Então, esse é um resultado interessante. Mesmo aquele aproximar, bom, a capacitância é mais ou menos médio tamanho, vocês podem até medir, tá certo? Que material é esse? A permissividade relativa é de quanto? Né?
Qual mais ou menos a separação dos eletrodos? É tanto. Qual é a área? Faz uma continhazinha. Certo? Se descobrir o epsilon, dá para saber a capacitância e ver se bate com o teórico, o medido. Isso é uma coisa interessante de fazer, né? Ver se faz sentido. A única coisa que precisa saber é o epsilon do material. E ver a discrepância qual é, se é muito discrepante ou não. Em relação a essa formulazinha simples. Né? Mas o que essa fórmula diz? Né? Quanto maior a área, maior a capacidade, né? Maior a capacidade de transferência de carga. Quanto mais próximos estão eletrodos, maior a capacidade. E mais importante ainda, quanto maior o epsilon, maior a capacitância. Se, por um lado, se você tiver um capacitor vazio desse tamanho, se você botar um epsilon, você pode fazer um capacitor desse tamanho com a mesma capacidade. Você reduz as dimensões, tá certo? Porque você aumenta tudo com o epsilon, o fator de epsilon, a quantidade de carga que você transfere. Então, o epsilon facilita, né? O epsilon puxa as cargas para dentro, certo? Facilmente, porque os dipólitos vão ser puxados para as cargas e vão ficar puxando as cargas. É por isso que você tem essa facilitação aí, certo? Bom, tem mais um exemplo aqui que a gente pode fazer, tá certo? Eu vou só indicar para vocês, mas tem um capacitor que a gente pode calcular exatamente a capacitância, que é o capacitor esférico. Né? Esse não tem aproximação, certo? 2 eletrodos esféricos com meio de preenchimento entre eles, certo? Range of fronts. Né? Aqui tem um eletrodozinho, vou botar aqui laranja. Tem um outro. Este aqui também é laranja, certo? Aí esse aqui é... Será que eu fiz direito, hein? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o dielétrico, né? Tá certo. Perfeito. Temos aí o capacitor esférico, né? Então, eu energizo do jeito que eu quiser, tá certo? Eletrodo interno de raio A, eletrodo externo de raio B, periodicidade de epsilon. Capacitância disso aqui não depende de como eu energizo. Eu vou energizar. Imagine que eu furar, aí vou ter um defeitozinho. Tem que furar para poder acessar o eletrodo interno, né? Para manter um potencial V. E aqui fora eu aterro, certo? 0 volts. Bom, o que tem que fazer é resolver o potencial aqui dentro e calcular a carga no eletrodo positivo, que é essa carga aqui. Né? Potencial, nós sabemos, satisfaz a equação de Laplace, né? Essa região é A mais B sobre R, né? Certo? A gente pode chutar a solução e resolver as constantes, né? Deixa eu ver se eu consigo chutar aqui, tá certo? Acho que é algo assim. Vamos ver se dá certo aqui. Sobre RB menos A. É isso mesmo? É igual a... Não, não é isso não. É assim. A solução é assim, né? A mais B sobre R, né? Potencial é 0 em R igual a B. Você botar assim, 1 sobre B menos 1 sobre R. Em R igual a A vai dar... R igual a B dá 0, né? Certo? Em R igual a A vai dar A menos B sobre AB.
Então, eu boto um A menos B aqui embaixo. E boto um AB, aliás, boto um A menos B embaixo. E boto um AB em cima, tá certo? Né? Então vai ficar A menos B sobre AB. A menos B cancela, AB cancela. A solução é essa aí, certo? Por quê? Porque é a teoria da unicidade que garante. Só tem uma solução e é dessa forma aqui, né? Então, o potencial vai dar VAB sobre B menos A. Vou inverter agora aqui, tá certo? 1 sobre R menos 1 sobre B. Tá? Então, B menos A em R igual a A, tá certo? Sobre A, B menos A sobre B menos A, AB com AB cancela. Essa é a solução potencial, né? E aí eu tenho campo elétrico menos AR dφ dr, né? Dφ dr menos sobre R2 com menos da mais. Então, esse termo aqui não tem importância. Vai dar VAB sobre B menos A R2. AR, né? D igual a εE. E daí você tem no eletrodo positivo quem é ρS. ρS é o D normal para fora do eletrodo, que é nesse caso é o D radial em R igual a A. Não é em qualquer R, é só em R igual a isso aí, tá certo? Então, D radial está aqui, ó. Então, ρS vai ser isso em R igual a A. Vai dar εV B A sobre A2, que dá A, B menos A. Sempre admitindo, V está positivo, né? Então, a carga no eletrodo agora é quanto? Integral de superfície na esfera de raio A dá 4πA2. Né? Então, vai dar V epsilon 4πAB, A2 sobre A, né? Dá AB sobre B menos A. Certo? E a capacitância dá isso, né? Q sobre V. Epsilon, valor exato agora, né? Não tem nenhuma aproximação. 4πAB sobre B menos A. Né? Certo? Olha, isso aqui é como se fosse uma área efetiva, né? Num raio, tá certo? Que é, cujo quadrado, né, é AB, certo? Vou chamar de um R barra, tá certo? Ao quadrado, igual a B, ou seja, R barra é média geométrica, né? De A e B. Certo? B menos A é a espessura do dielétrico, vou chamar de D, certo? Então, a superfície de área de raio efetivo R é uma superfície sigma barra, né? 4π R barra ao quadrado. Então, a capacitância é o quê? Epsilon vezes essa área efetiva, né? Cujo raio é a média geométrica do raio sobre a separação dos eletrões. Parecido, né? Não é exatamente igual, mas é parecido com a fórmula do placas paralelas. A diferença é que os eletrodos têm tamanhos diferentes, as áreas são diferentes, né? E no caso de placas paralelas, as áreas são iguais, certo? Mas se você aproximar B e A, tá certo? Isso aqui se torna praticamente a área de um dos eletrodos, né? Então você tem mais ou menos uma expressão parecida, né, com a placas paralelas. Epsilon, a área efetiva, a área dessa esfera imaginária de raio, que é a média geométrica. Isso aqui é o R ao quadrado. Isso aqui, desculpe, isso aqui está errado, peraí. Isso aqui é a raiz, né? Certo? Média geométrica. Então, dá a capacitância do capacitor esférico, né? Bom, concluindo essa aula de hoje, vou falar sobre a energia armazenada num capacitor.
E a gente obtém uma expressão simples, em termos da capacitância, usando o ponto de vista da fonte do campo, né? Só lembrando que a energia de um sistema de cargas em que a função potencial é φ é simplesmente um meio, do ponto de vista da fonte, da integral de volume, né? De dV ou φ, né? Certo? Essa expressão que nós temos no sistema linear, essa expressão do ponto de vista da fonte, né? No fundo, é integral de dq vezes φ, né? Onde quer que tenha carga, você vai multiplicando dq vezes φ. Φ é o potencial onde está essa carga dq, certo? Então, vai somando essas quantidades, divide por 2, tem a energia do sistema. Se você tem um capacitor que é um sistema de 2 eletrodos imersos num dielétrico epsilon, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, peraí. 2 eletrodos. Digamos que o eletrodo, você vai e submete esse sistema a uma diferença potencial de V volts, né? Então, você tem aqui, nesse eletrodo, potencial é constante, né? Equipotencial. Φ mais. Né? Nesse, potencial constante vale Φ menos. E você transferiu carga do eletrodo que está ao menor potencial para o que está ao maior potencial, que é coulombs. Digamos que a superfície aqui tem uma área sigma mais e essa aqui uma área sigma menos. Bom, se eu aplicar esse conceito aqui, a energia dada por essa expressão, φ vezes dq, né? Então eu vou ter a soma das contribuições dessa superfície de carga mais a contribuição dessa outra superfície de carga, né? Ora, o dq aqui, no caso, né? Se a densidade é ρs mais, então o dq aqui é ρs mais d sigma, chamado de d sigma mais, certo? Da superfície sigma mais, né? E aqui no eletrodo negativo, a carga dq, eu vou ter uma densidade de carga ρs menos, né? E a carga, chamada de dq mais, né? dq menos vai ser ρs menos d sigma menos. Daí eu vou somar essa contribuição de energia desse sistema de carga mais a contribuição desse aqui. Então, a energia, né, armazenada, isso aqui está, eu chamei de fino, que maluquice é essa aqui? A energia chamada de W, né, energia elétrica, WE, né, armazenada nesse acumulador, nesse capacitor, vai ser 1/2. Bom, aqui você soma isso aqui tudinho, é a integral de superfície, né? De D que é mais, que é ρs mais D sigma mais, potencial Φ mais 1/2, integral de superfície, de D sigma menos, ρs menos, Φ menos. Né? Essa é a expressão, ou seja, aquela expressão gera essa aqui, que é a integral de superfície. Ora, mas só que o potencial é constante em sigma mais e é constante em sigma menos. Então, isso aqui vai dar 1/2. Potencial Φ integral de superfície de D sigma mais, ρs mais Φ menos, integral de superfície D sigma menos, ρs menos. Né? Olha, isso aqui nós sabemos, isso aqui é a carga do eletrodo positivo. Né? E isso aqui é a carga do eletrodo negativo. Menos Q. Então a energia vai ser
1 meio de QF mais menos QF menos, que dá 1 meio de QF mais menos Φ menos, e nada mais é que a diferença de potencial dos eletrodos, né? Então, a energia é 1 meio da carga do eletrodo positivo, diferença de potencial, entre os eletrodos. Isso vai dar o quê? Bom, em termos de capacitância, Q igual a C vezes V, né, vai dar 1 meio de CV2, ou, em termos da carga, Q2 sobre 2C. Né? Geralmente você fixa o potencial, então a expressão é essa aqui, certo? Você conhece a diferença de potencial e você então tem a energia, né? 1 meio de C V ao quadrado. Vai com o quadrado da diferença de potencial e é proporcional à capacitância, certo? Maior capacitância, para um dado de diferença de potencial, maior a energia armazenada, certo? Vamos parar por aqui. Alguma dúvida? Questão? Prova segunda-feira, né? Não, oficina, né? Oficina segunda-feira, certo? Ok?